Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma clínica foram atendidas 150 pessoas com a mesma doença na segunda-feira. Cada uma delas apresentou pelo menos um dos sintomas: febre, tosse, dor de garganta. Após a análise da situação clínica dos pacientes atendidos, foi elaborada a tabela a seguir. E a tabela apresenta os sintomas e o número de pessoas que apresentaram esses sintomas. Analisando os dados da tabela, conclui-se que o número de pessoas que apresentaram todos os 3 sintomas, febre, tosse e dor de garganta, simultaneamente foi. Bom, então eu vou me valer nesta resolução do uso de diagramas de conjuntos, né? Fazer por interseção de conjuntos. Então, vou colocar aqui os diagramas, vou introduzir os diagramas. Eu vou colocar aqui os 3 diagramas. Vou colocar aqui o primeiro diagrama. Vou colocar de novo aqui. Esse primeiro diagrama aqui se refere ao sintoma febre. Aí eu vou colocar aqui um outro diagrama que se refere à tosse e um terceiro aqui que é dor de garganta. Observa que eu não terei aqui um quarto diagrama de nenhum dos sintomas. Isso por quê? Porque aqui diz que dentre as pessoas atendidas 150, todas elas tiveram pelo menos um dos sintomas. Então eu não tenho nenhuma dessas 150 pessoas que não apresentou nenhum sintoma. Então eu preciso só dessa referência aqui com 3 diagramas. E aí eu vou dizer que isso aqui é relativo à febre, esse primeiro diagrama. Aqui eu vou deixar para o sintoma tosse e esse aqui eu vou deixar para dor de garganta. Bom, e aí eu preciso fazer o preenchimento de todos os espaços, né? Esse espaço, esse aqui também, esse outro, eu preciso preencher esses espaços aí. E o início do preenchimento se dá pela região máxima de interseção. Então, a primeira região a ser preenchida é essa aqui, ó. E essas pessoas que estão nessa região são aquelas que têm os 3 sintomas, que justamente é a pergunta, né? Conclui-se aqui, ó, na pergunta, conclui-se que o número de pessoas que apresentam todos os 3 sintomas foi. Então, nota que eu não tenho esse valor, essa quantidade de pessoas com os 3 sintomas. Mas eu preciso preencher da mesma forma esse espaço. Mas não sabendo, então, o valor, eu coloco o X. Eu não posso deixar em branco. Eu inicio preenchendo esse valor, nesse caso eu não sei, coloco o X. Bom, e aí depois eu começo a preencher de dentro para fora. Ó. Agora eu preciso preencher essas 3 regiões. E depois, por fim, essas outras regiões mais externas. Então o preenchimento se dá de dentro para fora nos diagramas. Vou começar aqui com tosse e dor de garganta, que são 65 pessoas, tá? Tosse e dor de garganta. Tosse e dor de garganta é essa região aqui, ó. Mas eu não posso colocar 65 aqui, ó, em tosse e dor de garganta. Porque se eu junto com os X, que tem os 3 sintomas, vai ultrapassar 65. Então aqui na realidade o que entra? 65 menos o que eu já tenho ali, 65 menos X. E aí esse valor eu já usei. Febre e dor de garganta se faz da mesma forma. Aqui, ó, febre e dor de garganta é essa região. E aí, febre e dor de garganta são 70, eu não posso pôr 70 aqui, tenho que descontar o X. 70, deixa eu melhorar isso aqui, 70 menos X. Já usei esse valor 70. Febre e tosse. Febre e tosse é isso aqui, ó. Isso aqui é febre e tosse. E aí, febre e tosse diz que são 60. Então, nessa região aqui eu tenho 60 menos X. Já usei esse valor também. Aí nota que dor de garganta, tosse e febre, todos eles são 100. Ou seja, por coincidência, ó, as pessoas que têm febre, tudo isso é 100. As pessoas que têm tosse, tudo isso aqui, ó, são 100. E as pessoas que têm dor de garganta, tudo isso aqui são 100. Bom, então eu preciso agora fazer um cálculo
secundário, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Somando esse valor mais esse, junto com essas pessoas que estão aqui, tem que fechar 100. Então, em relação à febre, tá? Eu vou começar com febre. Eu vou somar o que eu já tenho. Eu tenho 60 menos x, mais x, mais 70 menos x. Então, essas aqui são as pessoas que têm febre. Somando isso, 60 com 70 é 130. Aqui cancela menos x com mais x. Então, eu tenho 130 menos x. Ok. Lembra que o total de pessoas aqui, ó, febre é 100. Então, eu preciso fazer 100 menos 130 menos x. Isso vai resultar 100, aqui, ó, menos com mais dá menos 130. E aqui menos com menos, ó, vai trocar o sinal lá para mais. Mais x. 100 menos 130 é menos 30 mais x. Isso é o mesmo que x menos 30. Então, x menos 30 ó, é esse espaço aqui, que é as 100 pessoas, descontando esta soma. Ok, vou fazer agora o mesmo raciocínio para tosse. Então, vou somar o que eu já tenho de tosse. 60 menos x, x, 65 menos x. Então, vou somar isso. 60 menos x, mais x, e mais 65 menos x. Aqui também cancela menos x com mais x. 60 com 65 dá 125. 125 menos x. Então, 125 menos x são as pessoas que eu já tenho aqui com tosse. Como o total é 100, vou descontar 100 menos 125 menos x. Isso é igual a 100. Aqui, ó, menos 125, né? Troca o sinal. Menos 125. E aqui menos com menos mais x. 100 menos 25 dá 100 menos 125 dá menos 25 mais x, isso é o mesmo que x menos 25. E aí então aqui na exclusivamente tosse, x menos 25. E aí vou fazer mais uma vez esse raciocínio com as pessoas que têm dor de garganta, que também são 100. Então, já aqui, ó, tosse e febre já foram, dor de garganta. Então, as pessoas que têm dor de garganta são essas três, ó, 70 menos x, x, 65 menos x. Vou somar essas pessoas que têm dor de garganta. 70 menos x, mais x, mais 65 menos x. Isso resulta, menos x cancela com mais x, 70 com 65 dá 135. 135 menos x. Eu faço a diferença, né? Eu tenho um total de 100 pessoas com dor de garganta. 100 menos 135, fazer mais 135 menos x. Isso resulta 100 menos 135, aqui ó, menos com menos dá mais x. Isso resulta 100 menos 135 menos 35, menos 35 mais x, é a mesma coisa que x menos 35. E aí isso fica para essa região aqui, x menos 35. Ok, aí o diagrama está todo preenchido.
lembra lá no início que ele me disse que o total de pessoas é 150. Então, se eu realizar a soma dessas pessoas, mais essa, mais essa, mais essa e essa, somando tudo isso, tem que fechar 150. Então, só falta eu realizar esta soma. Então, eu vou colocar aqui para não ficar muito apertado nessa lâmina. Acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Eu vou fazer a soma, então. Olha só, vou somar x mais 30. Aliás, x menos 30, somando com 60 menos x, somando com x, somando com 70 menos x. Ó, já peguei esses 4 aqui para somar. Ó. Somando, continuando a soma, x menos 25, então mais x menos 25, mais 65 menos x. E mais, por último aqui, ó, x menos 35. Isso tem que fechar 150, que é o total de pessoas. Vou realizar alguns cancelamentos, olha só. Aqui, ó, mais x com menos x, mais x com menos x, e aqui de novo, mais x com menos x. Só me sobrou um único x aqui. Então, já sei que eu vou colocar aqui, ó, x. Aí eu tenho os números, eu tenho positivos e negativos. Eu vou pegar só os negativos, tá? Olha só, vou pegar só os negativos aqui, vou fazer de uma outra cor. Olha só os negativos. Aqui eu tenho menos 30. Eu tenho menos 25. E eu tenho menos 35. Somando esses negativos aí, 30, 55, 90. Então, dá menos 90. Então, a soma dos negativos, menos 90. Então, aqui eu tenho x menos 90. Agora, eu vou pegar os positivos, tá? Os positivos eu tenho aqui, ó, 60 mais 70 mais 65. Então, eu tenho aqui 60 mais 70, 130, 195. Vou fazer para ti aqui separado. Ó. 60 mais os 70 e mais 65. Isso resulta 195. Então, venho para cá e coloco. Mais 195. Isso, lembra, fecha 150. Vou fazer aqui do lado a continuação. Olha só, x menos 90 com 195, isso vai resultar aqui 10 com mais 95, 105 positivo. Né? Então, isso resulta 105. Então, x mais 105 é igual a 150. E aí eu tenho aqui para finalizar, x é igual a 150 menos 105. E aí o valor do x, 150 menos 105, x igual a 45. Que é o que ele busca aqui, né? As pessoas que tiveram os 3 sintomas ao mesmo tempo. Então, eu tive aí x igual a 45, alternativa C. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.